Start again. Vamos lá. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta aqui ao canal. No vídeo de hoje eu quero dividir com vocês como que foi a minha experiência e como que eu consegui meu primeiro trabalho aqui nos Estados Unidos. Hoje, quase 4 anos depois que eu cheguei, eu tenho um trabalho numa empresa americana, eu trabalho num banco, e todos os privilégios, né, todos os benefícios de uma empresa, de uma boa empresa, de uma empresa americana, eu tenho, mas nem sempre foi assim. E em algum momento eu quero dividir com vocês como que eu consegui esse trabalho que eu tô hoje. É uma história bem bonita, bem legal, eu vou compartilhar, mas eu quero começar do começo, então do começo eu quero começar 4 anos atrás, quando eu cheguei, e como que eu consegui meu primeiro trabalho aqui como house cleaner. Então, eu comecei trabalhando como ajudante de limpeza de casas. Então, quando eu cheguei aqui, em julho de 2019, depois de uma semana mais ou menos, eu conheci essa pessoa, que foi minha primeira chefe, né, digamos assim, de limpando casas. Ela mais tarde se tornou minha amiga, inclusive ela foi a minha sponsor no meu processo de mudança de status para estudante. Quando eu precisei, eu não sabia para quem pedir, falei, nossa, quem que eu vou pedir no Brasil para poder ser meu patrocinador, né? Porque num outro vídeo eu vou explicar mais sobre isso, mas só para dar uma pincelada, né? Ela se tornou minha amiga, inclusive naquele momento ela me ligou e falou, Débora, você já fez a sua mudança de status? Eu falei, não, ainda não, estou fazendo nesse momento. E ela falou, se você precisar de alguma sponsor, eu tô disponível e eu sou uma boa candidata, minha empresa tá indo bem, eu tô tendo bastante negócios, enfim, eu posso provar, né, aparentar que eu sou a sua responsável financeira por você. E ela foi, e eu sou muito grata por isso. Mas enfim, voltando, né, pra parte do como que eu a conheci, ela limpava casas, ela tinha um schedule, mas ela não tinha ajudantes, ela fazia tudo sozinha porque ela dava conta. E um dia, ela me conhecendo, falou, Débora, tô indo limpar uma casa amanhã, se você quiser vir comigo, eu sei que você não tá aqui pra limpar, nem nada, mas assim, você pode ver como é que funciona. Eu falei, por que não, né? Que dinheirinho a mais? Eu falei, quanto que você paga? Ela falou, olha, se você quiser vir comigo, eu te mostrar como é que eu trabalho, eu não pago muito, pago $15. Gente, $15 é pouco. Todo mundo que eu falava depois, imagina, isso é um absurdo. Eu nunca achei que fosse pouco, porque, primeiro, eu não sabia como eu trabalhava, eu não sabia nada como que era limpar casas aqui nos Estados Unidos, e ela não precisava. Então, assim, é mais, se você quiser ficar em casa, você não ganha nada, se você quiser vir, você ganha $15. E eu ia aí, tipo, 2 horinhas depois, 1h30, 2, a gente terminava, ficava ali conversando, ela me ajudava, me falava o que ela queria que eu fizesse, passar um aspirador de pó, foi legal, foi uma experiência bacana, eu sou muito grata por isso. Mas enfim, foi assim que eu comecei, com essa pessoa. Fui trabalhar com ela, me explicou como é que funcionava. Depois de umas 3 vezes, ela falou assim, por que você não procura na internet, no Facebook, grupos de comunidades brasileiras, né? Tem comunidades no WhatsApp também. E você coloca ali que você está disponível para ajudar como helper. Você já está pronta, você pode fazer isso, porque você já sabe, né, como fazer. E eu falei, por que não, né? Quando não tiver programação nenhuma com o pessoal lá da casa, eu fazer isso daí, me colocar à disposição. E fiz, abri uma conta no Facebook, posso falar pra vocês depois, né, como é que eu fiz tudo isso, mas coloquei lá que eu tava procurando trabalho de helper, se alguém precisasse, estava disponível, meu telefone e tal. E apareceram alguns trabalhos, né, depois disso, eu fui trabalhar com outra pessoa que ela tinha umas 2 ou 3 casas por semana, ela tava começando o schedule dela, e eu fiquei com essa menina julho e agosto, julho e agosto, até que um dia, trabalhando pra essa pessoa, como helper, né, na casa que a gente trabalhava, a dona da casa estava procurando uma babá, uma babysitter em tempo integral, né, o que a gente chama aqui de full time. E eu fazia nessa época um trabalho part-time, que era só algumas horas por dia, alguns dias da semana como babysitter, e essa minha amiga, não a amiga que depois foi minha sponsor, uma outra pessoa que eu conheci nos grupos, me indicou, falou, tem a Débora, ela trabalha comigo, me ajudando na limpeza, e ela também é babysitter nas horas vagas. Daí a pessoa me contratou, e, enfim, eu mudei de ramo, mas como helper de limpeza, eu fiquei uns 2 meses, e foi assim, não era constante, né, eu colocava todos os dias no grupo que eu tava procurando trabalho, que alguém precisasse de helper, né, pra me chamar, que eu não tinha carro, era muito importante dizer isso, porque quando você não tem carro, a pessoa tem que te buscar na casa onde você tá e depois tem que te trazer de volta, né? Quando você tem carro, você pode até ganhar um pouquinho mais, como dirigindo.
e você pode encontrar a pessoa também num ponto específico de encontro que todas se encontram e vão. O trabalho de helper, naquela época, tá? Todos os valores que eu tô falando aqui valores de 2019, 2020 e baseado na minha experiência. Então, o trabalho de helper aqui pagava em torno de 20, 25, 30 dólares, 35 até 40 dólares eu já vi as pessoas pagarem. E eu mesma já paguei depois quando eu tive as minhas casas próprias, né? Que a gente chama, a casa é minha, porque eu que consegui a casa, então o dinheiro todo é meu da limpeza. Nesse sentido, nesse caso, você chama de dona da casa. Eu tenho uma casa. É meio esquisito falar isso, mas é assim que a pessoa entende. Então, trabalhando como helper, eu ganhava de 25 a 35 dólares por casa. Só que as pessoas que me chamavam nem sempre tinham muitas casas. Então, por exemplo, essa minha amiga me chamava para limpar a casa com ela de manhã, conheci ela através do grupo de WhatsApp e... Débora, eu tenho uma casa hoje, eu tenho duas casas. Quando ela tinha duas casas, era bom saber que eu ia ganhar 60 dólares. E eu tinha o babysitter à tarde, que eu começava às 3 da tarde no babysitter. Então eu falava pra ela, se você tiver uma ou duas casas, eu te ajudo de manhã. E aí eu posso voltar pra casa até 1 hora da tarde e ir daí pro meu trabalho de babysitter às 3 da tarde, né? E aí, quando meu dia era assim, era maravilhoso, porque eu fazia 60 dólares de manhã, uns 40 no final do dia como babysitter, e aí completava meu dia, né? Porque normalmente aqui, as pessoas falam que você tem que trabalhar para ganhar pelo menos 100 dólares por dia. Então esse era o número que eu tinha na minha cabeça, né? Falei, preciso trabalhar para pagar advogado e tudo, tem que fazer esse número aí por dia. E aí, tá, comecei a trabalhar com ela de part-time quando ela tinha casas, não eram todos os dias. Então eu estava constantemente nos grupos colocando, né, que eu estava disponível, que eu estava disponível para trabalhar como helper, se alguém precisasse reagir para mim. E aí eu tive uma experiência, de todo o tempo que eu trabalhei como helper, eu tive uma experiência com uma dona de schedule, que inclusive eu posso vou dividir com vocês num outro vídeo, foi a única experiência negativa que eu tive em 4 anos, praticamente 4 anos de América. Essa foi uma experiência super negativa, mas foi a única que eu tive. Era uma mulher, ela é brasileira, deve estar viva ainda, não sei. Ela era dona de schedule, aparentemente muito bem sucedida aqui na região. E essa pessoa me fez chorar, essa pessoa foi assim, foi uma má experiência. Foi o dia que eu mais ganhei em termos de helper, né? Porque essa pessoa, como tinha muitas casas, o que ela fazia? Normalmente as donas de schedule vai ela e mais 2 ajudantes. Então era eu e mais uma menina. Cada uma ganhava 100, 120 dólares e nós limpávamos de 5 a 6 endereços. Nessa única experiência que eu tive, nós limpamos 6 endereços. Um endereço era um escritório e mais 5 casas depois desse primeiro endereço, que era um escritório de advocacia, não sei. E essa experiência foi, assim, inesquecível. Vamos deixar esse assunto para um outro vídeo. Então, quando você trabalha com uma dona de schedule, e normalmente elas não são ruins, gente. Eu tive uma péssima experiência com essa única pessoa que eu conheci, mas não dá pra eu falar de todo mundo, né? É bom quando você tem isso, porque é um trabalho fixo. Ela tem muitas casas, elas normalmente têm muitas casas, então você vai ter emprego, trabalho, né, todos os dias da semana, se você quiser. Então tem muita gente que faz isso e é bem feliz trabalhando com donas de schedule. A única experiência que eu tive não foi legal. As outras pessoas que eu trabalhei como helper, que foi a Sandra e outra minha amiga Georgia, foram legais e o problema é que a gente não tinha muitas casas para limpar, né? Tava todo mundo ali começando. Depois disso, trabalhando como babysitter e depois voltando de novo para limpeza e no intervalo onde eu fiz pintura, porque eu também trabalhei como pintora num hotel, pintando casas também, né? A parte interna das casas. Mas aí voltando pra área de limpeza, depois do meu período como babysitter full time, eu peguei algumas casas por conta própria. E aí, como que funciona pegar casas por conta própria? Essa minha amiga da limpeza, que me indicou pro trabalho de babysitter full time, ela me explicou. Falei, como que você fez para conseguir casas para você, né, sozinha? E ela disse, eu fiz um cartão online com o meu nome, com o meu endereço, né, com o meu endereço de e-mail, com o meu telefone, e eu entregava para as pessoas. Então, você vai num mercado, né, no mercado legal, no mercado que normalmente vai pessoas mais, assim, que tem um poder de aquisitivo, que você visualiza ali essa pessoa que ela tem potencial para contratar um serviço de cleaner, e você aborda a pessoa, né, com licença e entrega um cartãozinho, e a pessoa vai te chamar se ela quiser, né? Então ela falou, eu fiz muito isso e que tô conseguindo minhas casas fazendo isso. Falei, interessante. Cheguei em casa, fui online, fiz um cartão pra mim. Eu queria muito mostrar pra vocês esse cartãozinho, porque ele era muito bonitinho. Na parte da frente eu coloquei cleaner, né?
Se eu encontrar, depois eu vou pesquisar aqui, se eu encontrar eu coloco em algum lugar aqui na tela, porque eu tenho muito orgulho desse cartãozinho que eu fiz, ele me rendeu umas 3 casas. Mas o cartãozinho tava escrito cleaner de um lado, e do outro lado do cartãozinho tava um desenho tipo de babysitter, né? Então, que eu fazia house cleaner e também fazia babysitter. E eu comecei a entregar pras pessoas, entregava onde eu ia, eu via alguém com potencial, a pessoa sorria pra mim alguma coisa, eu falei, posso te dar meu cartão? E dava o cartão. Às vezes as pessoas perguntavam alguma coisa, eram bem simpáticas, eu nunca tive uma única experiência negativa aqui, falando com americanos, tentando me comunicar, ou tentando buscar trabalho, sabe, em qualquer lugar. Eu nunca tive nenhuma experiência negativa. A única experiência negativa que eu tive foi com essa pessoa, dona de sketch brasileira, que eu vou contar no outro vídeo. Mas, então, quando eu consegui minha primeira casa, eu tive ao todo 3 casas que eu limpava, que eram minhas casas, né? Eram casas semanais e em cada uma delas era numa região bem de famílias ricas, né? Eu cobrei da pessoa, uma casa eu cobrei 160, a outra casa eu cobrei 140 e a outra casa eu cobrava 120, porque eram diferentes estilos de pessoas e tamanhos de casa também. Mas todas as pessoas com quem eu conversava, que eu falava a quantidade que eu cobrava, falava, Débora, é muito pouco, é muito pouco, é muito pouco. Mas, gente, eu acredito hoje que até era pouco. Só que pra mim, que era sozinha e que tinha medo de ficar sem serviço, tinha medo de não conseguir o serviço, tinha medo de não ter dinheiro pra pagar minhas contas. Eu falei, se eu der um valor, essa pessoa achar outra pessoa e não quiser fazer comigo. Eu ficava com esses medos e eu tinha que pagar uma helper porque eu nunca consegui fazer. Eu até conseguia, alguma dessas casas eram fáceis e eu fazia sozinha, mas a grande parte eu queria, né, fazer com alguém porque era pesado fazer casas grandes sozinha. Você dá conta, mas não é legal. Então, eu tinha que pagar helper, produto e tudo mais, né? Então, no final era bom, né? É um valor bom se você colocar na ponta do lápis, que era uma vez por semana. Mas não era uma coisa que eu queria fazer pra todo sempre, porque eu tinha um problema de coluna. Então, eu sabia que limpar casas era uma coisa que não era pra eu fazer pra sempre, porque eu tinha um problema na minha coluna e eu não ia conseguir, simplesmente. Então, eu focava mais no babysitter e no serviço de pintura também, que era um pouco mais leve em termos de posição em que você trabalha e horas por dia também. Mas eu vou fazer um vídeo, me avisem aqui, conversem comigo se vocês gostariam de saber sobre trabalho de limpeza, quanto que eu fiz, sobre babysitter também, acho que eu vou fazer um vídeo pra vocês explicando certinho como que funcionava e quanto que eu conseguia fazer. Também posso fazer um vídeo explicando do meu último trabalho antes desse, que foi um trabalho eu gostei muito de fazer. Eu era vendedora numa empresa de hardscape, que fazia calçadas, tudo que era parte de construção, mas fora da casa, né? Então a parte de acabamento da casa, piscinas, cozinhas externas, tudo que era fora de casa, a gente fazia e eu era vendedora dessa empresa. E foi um tempo também bastante feliz. Foi muito bom, porque eu fiquei mais ainda na certeza que eu não precisaria voltar a limpar casas. Não tinha nada contra a limpeza de casa, foi assim que eu comecei, sou muito orgulhosa disso. Mas por conta da minha saúde, eu sabia que eu precisava mudar, porque não era uma coisa que eu consegui fazer por muito tempo. Espero conversar com vocês no próximo vídeo. Se eu esqueci de alguma coisa, falem aqui comigo, eu também posso acrescentar, né, num próximo vídeo pra vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo.